Olá, meus inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização para HyperOS 2.0 Android 15 no meu Redmi Note 13. Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E sem bababá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu atualizei o telefone ontem, quinta-feira, dia 19 de dezembro, mas eu não sei dizer exatamente quando chegou essa atualização porque eu estava viajando. Então ontem eu cheguei, olhei o telefone, encontrei a atualização, atualizei. Hoje, 20 de dezembro, sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo, porém não sei se eu vou conseguir postar porque teve um temporal aqui e eu estou sem internet. Caso eu não consiga, eu vou postar só no dia 21, mas aí vocês já ficam sabendo quando eu atualizei. Então eu tive muito pouco tempo para analisar o desempenho do celular, porém já vi aqui algumas novidades e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu vou começar com o botão de volume, que agora ele não ocupa mais a tela inteira. Antigamente, quando você expandia o painel de volume, ele pegava a tela inteira. Agora ele fica um pouquinho mais discreto, então eu acho que foi uma mudança positiva. Uma outra coisa que eu reparei foi que, ao fazer um movimento de pinça na tela, essa parte aqui mudou, o menu mudou. O widget tinha o botão mais compridinho e agora são os três assim redondinhos. E também notei mudança em alguns widgets, como por exemplo, o widget de agenda. Notei que ele tá com uma carinha bem diferente, tanto eventos quanto agenda. Vou puxar aqui o de eventos para vocês terem uma noção. Olha como ele ficou, bem diferente. Outro widget que também mudou, movimento de pinça, widgets, foi o widget de galeria. Ele continua com os mesmos tamanhos, porém agora ele tá com uma carinha diferente. Eu vou puxar aqui o 2x2, vou deixar aqui porque já já eu vou mostrar para vocês uma mudança que também teve na galeria. Notei também que ao vir aqui em configurações, meu dispositivo ele tá com uma carinha diferente. Eu estou usando o modo escuro, então ele tá com essa corzinha. Porém, se você vier aqui e colocar, desativar no caso, né, o modo escuro, ele fica assim meio lilazinho, bem bonitinho. E aproveitando que eu estou nessa tela, vou mostrar para vocês versão do sistema operacional, a HyperOS 2.0.4.0, tá? Final MXM. O meu é versão global, baseada no Android 15. E já está com o patch de segurança de 1º de novembro de 2024. Antes de atualizar, eu fiz um print para saber quais foram as mudanças, para depois eu poder comparar. E aqui ele fala de uma nova tela de bloqueio, nova galeria, novo clima, nova agenda, novo relógio e animações atualizadas. Eu acredito que nem todos esses recursos sirvam para o Redmi Note 13, já que a Xiaomi limita um pouco dos recursos dele, não sei porquê, só porque é baratinho, acho que pode ser isso, né? Mas enfim, aqui ele fala do Xiaomi HyperCore, a plataforma de tecnologia de núcleo proprietária da Xiaomi, aprimora o desempenho, os gráficos, a rede de segurança e etc, etc, etc. Depois vocês deem uma olhada aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é o tamanho dessa atualização, tá? É de 4.7 GB, demora um pouquinho. A Xiaomi já demora normalmente, né, para atualizar, a Samsung é super rápido, mas a Xiaomi demora bastante e dessa vez eu notei que demorou mesmo, mais de meia hora, sei lá, entre meia hora e 1 hora mais ou menos. E a minha internet é super rápida. Mas voltando aqui, o nosso centro de controle continua cinza, porém agora você consegue expandir o painel de brilho. Aí você pode escolher aqui o modo escuro, modo leitura, brilho automático e também pode expandir o painel de volume, apenas pressionando aqui na central de controle. E agora você também consegue expandir o player de música. É só você vir aqui, clicar e ele fica aqui expandido, todo bonitinho, vai aparecer aqui o que estiver tocando. Eu tô sem internet, então não tenho como reproduzir nada aqui para vocês no momento, mas vocês testem aí e vê o que vocês acham, se ficou mais bonito. Depois deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Vocês também podem vir agora aqui em configurações, rolar a tela até
configurações adicionais e vocês vão encontrar aqui usuários e você pode adicionar novos usuários. Você não tem necessidade de ter só o seu usuário. Você pode aqui, ó, para compartilhar seu smartphone, adicione novos usuários. Cada usuário tem um espaço pessoal no smartphone para telas iniciais personalizadas, contas, apps, configurações e muito mais. Então é só você ativar e criar o usuário. E agora aqui em proteção da bateria tem a opção de carregamento inteligente, que ele diz que para proteger a sua bateria, ele vai limitar o carregamento a 80%. Quando você estiver carregando o telefone e o nível de bateria chegar a 80%, ele vai interromper o carregamento. Isso já existe há muito tempo no Samsung, desde o meu A71 já tinha essa opção, acho que é Android 11, mas eu nunca usei, tá? Eu não gosto, eu gosto de carregar 100%, então eu não cheguei a testar essa opção ainda, até porque meu telefone já estava carregado quando eu fiz a atualização. E um outro botão que surgiu aqui no painel de controle é o da função Apps ativos. Você vai clicar nele e ele vai te mostrar todos os aplicativos que estão ativos para você poder fechar. Por mais que esteja aqui aberto o meu YouTube, meu Instagram e tal, ele não entende como app ativo, gente. Então eu não tenho aqui como exemplificar para vocês, mas testem aí e me contem depois se funciona realmente. E uma outra coisa que mudou foi a animação de carregamento. Vou plugar aqui, vamos ver. Tá um pouquinho diferente, ela está bem diferente, né? Tá até um pouquinho mais bonita. Agora vamos falar de personalização, que é uma coisa que a gente adora. Ao atualizar o telefone, eu percebi que ele mudou a grade. Agora tá 7x4. Dá para colocar mais uma linhazinha aqui. Então, assim, eu particularmente não gostei, porque eu gosto de deixar par para poder fazer aqui o widget quadradinho, 2x2 e tal, e combinar aqui os ícones do lado. Agora, eu vou ter que adicionar mais uma linha de ícones ou de barrinha de pesquisa, o que for, um widget 1x1 aqui. Enfim, não curti, confesso que não curti. E também ainda não encontrei a opção para mudar a grade, porque quando você faz movimento de pinça, vem aqui em configurações, aqui você tinha a opção de mudar a grade, você não tem mais. Vou mostrar para vocês aqui no RN11. Vem aqui, ó, configurações, layout da tela inicial. Sempre usei 4x6 e agora eu não tenho mais essa opção. E aí, aqui em configurações, você tem a opção personalização, que mudou, tá tudo agora resumido, né, nessa opção, que é estilo de bloqueio, tela sempre ativa, ícones, fontes, efeitos de notificação, de impressão digital, carrossel e temas. Se você vier aqui em ícones, você também não tem, você só tem como mudar a cor, mas você não tem como mudar a grade, e você tem como alterar o tamanho, como sempre, né, foi possível, porém, ainda assim, eu acho que os ícones ficaram menores, porque você aumentou, né, o número ali de ícones na tela, então não curti. A única opção que eu encontrei aqui foi no mais, e aí você vai encontrar aqui, ó, layout da tela inicial, você só tem padrão e denso. Se você clicar em denso e aplicar, fica pior ainda, sabe? Então, assim, não curti mesmo, gente. Vou ser muito sincera, não suportei isso. Fiquei muito chateada. E ainda que em personalização, uma coisa que me deixou super, hiper chateada foi efeitos de impressão digital. A borboleta sumiu. O que eu mais gostava nesse celular, além da cor dele, que eu achei maravilhosa, era o efeito da borboleta na hora de desbloquear, porém sumiu. Ó, tiraram o efeito da borboleta, agora só tem esses efeitos aqui, super simples. Para quem gosta de uma personalização, nada a ver, sabe? Aquela borboleta era o máximo. Então, fiquei muito chateada. Se eu soubesse, e se fosse meu celular de uso pessoal, eu não iria atualizar,
Porém, eu tenho que atualizar para trazer as novidades para vocês, né? Então, vou pegar um aqui, esse aqui é meio fraquinho, vou pegar um mais forte para a gente visualizar. Vou deixar esse aqui, deixar aqui na tela preta, e é isso aí. Ó, não tem muita coisa não. A borboleta era muito mais bonita. E agora vamos voltar aqui no widget de galeria, que eu falei para vocês que mudou. Eu vou dar um toque e vou escolher aqui uma foto. Prontinho, peguei essa daqui, eu posso ajustar, tá maior, menor, enfim, chegar para lá, para cá. Vou deixar assim. E eu posso colocar um texto, por exemplo, colocar aqui meu nome. Aqui embaixo eu tenho 3 estilos de fonte disponíveis. Vou pegar essa aqui mesmo. E aqui tem o layout. Pode ficar em cima, embaixo, do lado, aqui, pequenininho, enfim. Deixar aqui. E aí você escolhe a corzinha. Vou deixar essa para combinar com a minha blusa. Se você quiser maiorzinho, vem aqui e coloca aqui. Agora, uma coisa que eu vi, né, que chegou no caso no Poco, outros dispositivos, é que você tem aqui a opção de fazer o efeito de profundidade no widget da galeria. No RN13 não tem essa opção. Então, o que é legal? Vamos fazer um efeito de profundidade na galeria e aí você usa o texto, que o texto fica atrás, né, da sua cabeça, no caso. Mas aqui a gente não tem essa opção, então a gente vai ter que ficar com esse texto ali. Eu particularmente não curto, vou botar aqui bem pequenininho, vem aqui concluído e pronto, eu tenho esse widget de galeria agora personalizado. E para finalizar, vamos falar da tela de bloqueio. Vocês já podem notar que a minha tem mais informações que antes, né? E então eu vou pressionar aqui, desbloquear. Já começa que os nomes mudaram. Aqui, ó, tá a tela de bloqueio. Tô aqui com a RN11, bloquear tela. Essas aqui são as telas que eu já personalizei. Aí, se você rolar aqui, ó, era clássico, agora é cenário. Descer mais um, era losango, agora é estética oriental. O que eu percebi aqui de mudança? Aqui em estética oriental, você pode personalizar esse relógio, por exemplo, tá? E ele vai ter os mesmos relógios, o mesmo modelinho que tinha antes. Então, vou vir aqui, vou descartar. Porém, você tem essa opção e essa daqui, que você não tem como personalizar o relógio. Clique em personalizar e a fonte não muda. Você pode clicar no relógio, a fonte não muda. Você vem aqui, ó, em efeitos da fonte e você pode escolher a cor para a hora e a cor para a data. Só isso, não tem como mudar a fonte do relógio. Você continua tendo efeitos de plano de fundo e a opção de escolher um plano de fundo. E aqui tem novos wallpapers. E você ainda continua com a opção de buscar na sua galeria. Já aqui na opção cenário, ele tem 3 modelinhos e ele não tem aquele que tem o relógio em cima e embaixo. Porém, se você vier nesse simples e personalizar, quando você clicar no relógio, ele vai te dar a opção ó, cima, embaixo ou lado. E ele também aumentou o número de fontes. Acho que eram 6, agora são 8. E essas duas aqui, ó, super diferentes. Eu adorei essa. Você também pode clicar aqui e escrever um texto, seu nome, por exemplo. Você pode clicar aqui na data e escolher outras coisinhas. Você pode vir aqui ó, em apenas chamadas de emergência e escolher outras coisinhas também. E você pode clicar aqui em efeitos de fonte para escolher a cor da fonte. E continua plano de fundo e os mesmos efeitos. Esse outro modelinho aqui, mesma coisa. Você tem várias opções na data e hora, tá? Depois eu faço um vídeo só de tela de bloqueio para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande. Enfim, várias outras maneiras de personalizar, porém, você não tem o efeito de profundidade, o modo revista que tem, por exemplo, no Poco X6. Então, assim, gente, de uma maneira geral, eu confesso que eu não gostei dessa atualização. Eu acho que eu perdi muito mais do que ganhei. Como, por exemplo, continua com fundo cinza, não veio com modo revista, eu perdi a minha borboleta,
odiei a grade da tela inicial e eu gostei do widget de galeria, porém não curti muito porque não veio com o efeito de profundidade. Então, assim, baseado nisso tudo aqui, vocês decidem se as alterações foram boas para vocês, se vocês gostaram, vocês vão e atualizam. Se não, eu sinceramente, eu não atualizaria, mas é de cada um. Quanto ao desempenho, como eu disse, eu ainda não tive a chance de testar. E se vocês souberem de outras novidades, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu trago um outro vídeo depois. Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!